Então aqui a minha explicação, né? Ó, o coeficiente de atividade vezes a concentração total das moléculas nos dá a atividade, ou seja, a atividade é o número de moléculas que está disponível para reagir. É isso, tá? Então, naquele exemplo dos pedreiros, se eu tivesse 10 pedreiros aqui e o coeficiente de atividade que eu calculei lá, que eu considerei um monte de situação da obra, eu olhei a mobilidade dos pedreiros na obra, entenderam? Eu olhei a quantidade de pedreiro e tudo mais, aquelas coisinhas ali, e eu cheguei num valor numérico. Porque esse coeficiente de atividade aqui ele é só um valor numérico, tá? Então ele não tem grandeza nenhuma, é só um valor numérico. E se esse valor numérico aqui deu 0,9, eu pego 0,9 vezes 10, dá 9 pedreiros que estão disponíveis para trabalhar. O outro não tá, tá? Pensando nessa minha explicação que eu acabei de fazer aqui com os pedreiros, que eu acho que ela facilita assim para entender a química, já deu para perceber que esse valor de coeficiente de atividade aqui, ele vai ter no máximo o valor igual a 1. Esse é o máximo. Então, quando vocês fizerem exercício e calcularem esse cara aqui, o coeficiente de atividade, se vocês acharem mais do que 1, vocês são ninja, porque não tem como dar mais que 1. Pode ter certeza que vocês já erraram o cálculo, tá? Então, esse valor aqui, no máximo, ele dá igual a 1, ou ele sempre dá menos que 1. E outra, nunca vai dar negativo também. Não existe valor negativo aqui, tá? Ou é um número bem pequeno, né? 0,00 não sei o que, ou no máximo 1. Então, a gente está sempre entre 0 e 1 aqui no cálculo desse alfa aqui, tá? E a outra coisa que eu vou dizer para vocês, aí agora já saindo do mundo dos pedreiros aqui para o mundo da química, né? Quando a gente fala de soluções bastante diluídas, ou seja, quando a concentração, essa concentração aqui de uma molécula, ela for mais diluída que isso, 10 na menos 4, o que é 10 na menos 4? É 0,0001 molar, entenderam? Cada vez que tu olhar um rótulo de um reagente assim, a concentração tá 0, vai ter 3 zeros depois da vírgula, depois do número 1, tá? É isso que quer dizer 10 na menos 4 aqui, né? É 0,0001 molar. Soluções igual a essa, ou mais diluído que isso, ou seja, concentrações igual a essa, ou menores que essa, mais diluído ainda que isso, a gente nem precisa se estressar em fazer o cálculo do coeficiente de atividade. Nem precisa. Por quê? Porque nós vamos estar numa situação que seria tipo isso. Ó. A gente está numa situação onde a concentração lá é tão baixa, a força iônica é tão baixa e a mobilidade iônica é tão alta que acaba que esse coeficiente de atividade acaba dando valor igual a 1, entenderam? Então é para isso, pessoal. Cada vez que o coeficiente, cada vez que as soluções que a gente está trabalhando nos nossos exercícios lá, as concentrações são mais diluídas que 10 na menos 4 molar, repito, isso é falar 0,0001, por exemplo, tem 3 zeros depois da vírgula. Cada vez que for valor numérico menor que isso, a gente nem precisa fazer o cálculo do coeficiente de atividade. Por quê? Porque se fizesse, o resultado daria 1. E se o resultado dá 1, tu vai multiplicar a concentração por 1, é a mesma coisa que não fazer nada. Então, nesses casos aqui, a atividade vai ser igual ao valor da concentração. Então, repito, a atividade só vai ser igual ao valor da concentração quando a concentração dos reagentes for mais diluída que isso. E aí vocês podem parar para pensar assim, ó, lá no ensino médio, quando a gente dá aula, nos livros de exercício, nos exercícios e tudo mais, nós só damos aula usando essa equação aqui, ó. A gente só usa essa equação aqui, né? Só que se vocês forem lá olhar os exercícios, duvido, acho que quase todos os exercícios, nenhum as concentrações estão mais diluídas que 10 na menos 4. Tudo estão com concentrações mais altas que isso. Então vocês já podem perceber que tudo aquele tipo de cálculo que a gente faz lá no ensino médio, eles não estão 100% correto. Porque aquelas quantidades que a gente considerou nessa equação aqui, nem todos estavam disponíveis para reagir. Então, na verdade, a gente não deveria ter feito daquele jeito, a gente deveria ter feito desse jeito aqui, ó. Esse aqui é o jeito correto. E a gente diz que isso aqui já é o estudo termodinâmico, entendeu? A gente está estudando a dinâmica das reações de modo correto. Não é porque é bem isso. O que é a dinâmica? Eu vou estudar a dinâmica da obra lá dos pedreiros. Se eu quero estudar a dinâmica da obra, não adianta eu ficar olhando os dois pedreiros e ficar escutando rádio lá e contando piada, entendeu? Eu tenho que olhar os 8 que trabalham, entenderam? Eu não posso ficar botando coisas ali que eles não estão contribuindo para a obra. É como se eles nem estivessem lá, né? Então, esse é o estudo termodinâmico, a gente considera a atividade, é as moléculas que estão disponíveis para reagir, tá? Então, tem esse detalhe aí, quando as soluções são mais diluídas que 10 na menos 4, o coeficiente de atividade, a gente não precisa nem calcular, porque a gente sabe que o valor dele vai dar 1, que é o valor máximo, tá?
Mas, praticamente, grande parte dos exercícios que a gente faz, a gente está com soluções mais concentradas que isso, né? Uma grande maioria. Aí a gente vai ter que considerar. E aí então a gente vai ter que calcular quanto que é esse coeficiente de atividade aqui. Então, pessoal, aquela constantezinha, essa aqui, ó, a clássica, que a gente ensina no ensino médio, na real, a correta é essa aqui. Opa, me perdi, tá aqui. Seria essa aqui, ó, essa de cima aqui, ó. Em vez de eu botar a concentração do C, só ele elevado na C vezes, eu vou pegar a concentração dele e vou sempre multiplicar pelo coeficiente de atividade do C. Porque esse coeficiente de atividade aqui que a gente calcula, a gente vai calcular ele para cada molécula. A gente faz um cálculo dele para descobrir qual é o coeficiente de atividade do C. Depois a gente faz o cálculo para ver qual é o coeficiente de atividade do D, qual é o coeficiente de atividade do A e qual é o coeficiente de atividade do B, entenderam? São 4 cálculos aqui, dedicados a cada um dos elementos aqui, ó, né? Não é calcular uma vez só e deu, e aí multiplica todos por aquele número, não. Cada reagente vai ter o seu coeficiente de atividade, por isso que está aqui, ó, o gamazinho do C, aqui do D, aqui do A e aqui do B, entendeu? Eles não são valores iguais, certo? Então aqui eu já mostrei para vocês o que a gente tem que fazer então, para descobrir a atividade de um elemento, que é a atividade que vai aqui na equação, né? Aqui, tá, aqui eu fiz a equação botando a atividadezinha do C, né? Mas na prática, como é que eu chego na atividadezinha do C? É pegar a concentração e multiplicar pelo coeficiente. Então aqui eu montei a mesma equação anterior, só que já detalhada, né? A atividade na real é isso, é pegar a concentração, o todo, e multiplicar pelo coeficiente dele. E assim vai, tá? Bom, vou seguir minha explicação aqui, né? E deixa eu pensar se eu esqueci alguma coisa. Não esqueci. Acho que não esqueci de nada. Bom, também vou dizer de novo aqui que você está achando muito difícil do jeito que eu estou explicando, tá lá no resto também está explicado isso aqui. Capítulo 7, tá? Vamos lá. Agora eu vou ensinar para vocês como é que a gente calcula o coeficiente de atividade. Vocês já perceberam que para mim descobrir a atividade do elemento químico, eu tenho que calcular esse cara aqui, ó, coeficiente de atividade. Para mim calcular o coeficiente de atividade de uma molécula, o jeito que eu calculo está nesse quadrado vermelho aqui, ó. Essa aqui é a equação matemática que a gente calcula o coeficiente de atividade de um íon. Tá? E para fazer o cálculo, a equação matemática é essa daqui. Menos log do coeficiente é igual. Aí aqui a gente tem duas informações que são constantes. A letra A é uma constante, tá? E a letra B é uma constante. Elas são constantes que dependem da temperatura e da constante dielétrica do solvente. Como esses exercícios que a gente faz aqui na disciplina, todos a gente considera que isso aqui foi feito em água, né? Em condições normais de temperatura e pressão, na verdade a gente sempre vai usar valores numéricos constantes para esses valores de A e B, né? O nosso A sempre vai ser 0,51 e o nosso B a gente vai sempre usar o 0,33, né? Mas se um dia nós precisar fazer um trabalho científico em condições diferentes, por exemplo, eu posso estudar esse tipo de coisa aqui para medir a atividade de íons lá na hidroponia, por exemplo, sabe? Daí eu vou ter que considerar, mas qual é a temperatura eficável da hidroponia? Aí eu já vou mexer nessas variáveis aqui, talvez não esteja 25 graus, entenderam? Então, quando for uma coisa bem correta, que nós estamos interessados numa pesquisa e tudo mais, aí nós vamos, como é que eu vou dizer, entrar em detalhes nesse nível aqui. Aqui na disciplina, não. Eu vou sempre considerar que todos os exercícios eram condições normais, temperatura e pressão, e vocês sempre vão tacar a ficha aqui que o valor de A é 0,51 e o valor do B é 0,33. Então, isso aqui é um... Não vão ter complicador em relação a essas duas variáveis aqui, tá? O resto, as outras variáveis, são coisas... Algumas delas bem simples. Por exemplo, essa aqui, o ZI, quer dizer a carga do íon. Tá? Então, se a gente estiver fazendo o cálculo do... Vamos supor assim, ó, que o C era o sódio, né? Então, qual seria... Se eu vou calcular o coeficiente de atividade do sódio, sódio é Na+, a carga dele é mais 1. Então, aqui eu vou botar o valor da carga dele, que é mais 1, né? Mais 1 ao quadrado. Tá? E esse valor de mais da carga, você não precisa se preocupar, porque se for mais com mais vezes mais dá mais, e se for menos, menos vezes menos dá mais também. Então, não precisa pensar no valor numérico da... Botem sempre positivo, né? Se eu estivesse falando aqui de cloreto, por exemplo, né? O C fosse um cloreto, a carga do cloreto é menos 1. Nem precisa botar menos 1 ao quadrado, sabe? Porque menos 1 ao quadrado vai dar 1 igual, né? Menos com menos dá mais, tá? Multiplicação. Então, esse valor de Z aqui é a carga do íon
elevado ao quadrado. Tá? Outro valor aqui que é bem, como é que eu vou dizer, mais tranquilo de entender é o A. O que é o A? O A é o diâmetro do íon hidratado. Pessoal, eu acho que aqui essa disciplina já é depois de química geral e tudo mais, mas vamos supor que vocês não saibam o que é isso, o que eu estou falando. Quando a gente tem um íon em solução, mas eu expliquei isso aqui lá na química geral, né? Quem foi meu aluno em química geral, eu já expliquei isso aí bem explicadinho. Mas quando a gente tem um íon em solução, esse íon ele é rodeado por moléculas de água. Vamos supor que se fosse o sódio, que é Na+, um monte de molécula de água vai se aproximar em torno do sódio, sempre apontando para o sódio o lado da molécula de água que é parcialmente negativo. Ou seja, o lado onde está o átomo de oxigênio, né? A molécula de água é tipo uma forquilha, assim. No meio da forquilha a gente tem o átomo de oxigênio e as duas guampinhas lá é dois hidrogênios. A geometria da molécula de água é angular, lembram? Então, lá onde está o oxigênio, aquela parte da região, aquela parte da molécula, aquela região da molécula, ela é parcialmente negativa. Então, um monte de molécula de água vai se aproximar de um sódio, né? Vamos pensar nesse desenho aqui, ó. Se esse cara aqui é o sódio, um monte de molécula de água vai se aproximar aqui, sempre mirando os oxigênios para perto do sódio. Por quê? Porque se o sódio é positivo, as moléculas de água se orientam mirando o lado negativo delas. E o contrário, as moléculas de água fazem com os ânions. Os ânions, como são negativos, as moléculas de água rodeiam eles, sempre apontando os hidrogênios em direção ao ânion. Por quê? Porque o lado onde estão os hidrogênios é o lado parcialmente positivo da molécula de água. A molécula de água ela é polar. Então, elas se orientam em torno dos íons, elas solvatam os íons sempre desse jeito. Quando elas solvatam um cátion, elas miram os oxigênios para o cátion. Quando elas solvatam ânions, elas miram os hidrogênios para o lado do ânion. E assim elas arrancam esses íons lá do bloco cristalino em que eles estavam. E é isso que é o íon solubilizado, certo? Então aqui, essa variável aqui, o A pequenininho, na verdade a gente vai entrar com o valor de qual é o diâmetro do íon hidratado. Deixa eu vir no livro aqui, porque agora que eu me lembrei, ó. Essa imagem que tem no Harris, que tem na introdução aqui, ó. Isso aqui, essa imagem aqui, ela tá falando do... Ela tá mostrando os íons e depois o íon hidratado, sabe? Então ela tenta mostrar assim, ó. Eu acho que é isso que tá falando aqui. Deixa eu ver se é mesmo. É isso assim, ó. Número estimado de moléculas de água de hidratação, né? Essa aqui é uma imagem que está falando disso que eu estou me referindo. Uma coisa é a gente ter o íon sódio, né? E aí, em roda do sódio, um monte de molécula de água vai se orientar em torno do sódio. E o que é o diâmetro do íon hidratado? E a gente já está pensando que é o sódio rodeado por um monte de molécula de água. E se eu medir o tamanho desse troço que ficou, é isso que é o diâmetro do íon hidratado, entenderam? Qual é o diâmetro? O diâmetro é de uma extremidade à outra, né? Que tamanho que ficou essa esfera? Uma coisa é só o sódio, né? Tipo no meu desenho mais grosseirão aqui, uma coisa é falar só de um sódio, né? Ele vai ter um diâmetro, que é o diâmetro do cátion. Agora, quando esse cátion ficar rodeado por molécula de água, qual é o diâmetro disso? Entendeu? Então é isso, é essa informação que é a letra A minúscula aqui, ó. É o diâmetro do íon hidratado. Isso aqui nos exercícios sempre vai ser dado para a gente. E esse valor sempre ele é dado em angstrom. Lembrando que 1 angstrom é 10 na menos 8 centímetros, ou 10 na menos 10 metros, né? E angstrom é uma unidade muito usada na química, que é uma unidade para medir distância entre átomos. Que geralmente, nas ligações químicas, a distância de um átomo para o outro dá em 1, pouco, 0 pouco. É um pouco menos que 1 e um pouco mais que 1 angstrom. Às vezes, no máximo, 2 angstrom. Então, é uma unidade inventada, digamos assim, né? Para a química. Muito útil na química. Estudar compostos moleculares, tá? Acho que eu vou dar uma pausa no vídeo aqui e sigo no próximo.